eu gostaria de fazer alguns resumos dos ensinamentos que são dados ali na Epístola aos Filipenses. Tá? Então, antes de finalizarmos essa série, nós teremos algumas revisões desses ensinamentos centrais que são vistos em Filipenses. E um desses ensinamentos que nós revisaremos hoje trata exatamente do que significa o viver cristão. É por isso que o tema da nossa exposição hoje, o tema da nossa reflexão é o viver de forma digna do Evangelho. Nós revisaremos hoje, de acordo com o que o apóstolo Paulo nos ensina na Epístola aos Filipenses, como é o viver cristão. Como é que o cristão vive, como é que ele caminha, como é que ele anda nesse mundo, como é que ele se porta em um mundo, nesse mundo que nós vivemos, diante das incertezas que nós temos, diante das circunstâncias que nos acometem, circunstâncias que muitas vezes nos causam lágrimas e dores, diante da hostilidade que naturalmente nós encontramos nesse mundo, porque os irmãos devem experimentar isso constantemente. Esse mundo para o crente é um mundo hostil. Como viver a vida cristã nesse mundo hostil? O que fazer diante desse desafio gigantesco que nós temos de buscar a santificação, de sermos santos, de sermos irrepreensíveis, de sermos luzeiros em um mundo que está em trevas, como o próprio apóstolo Paulo escreve, né, no capítulo 2. Como fazer tudo isso, meus irmãos, em um mundo que ao mesmo tempo que é hostil a nós, que ao mesmo tempo que nos aflige, ele muitas vezes também nos tenta, nos seduz, para que nós sejamos iludidos por ele, para que nós nos desviemos do caminho para o qual nós fomos chamados, para que nós sejamos insípidos, né, como o sal que perde o seu sabor. Ao mesmo tempo em que esse mundo ele nos hostiliza, ele tenta nos seduzir a sermos aquilo que nós não mais somos, porque agora temos vida em Cristo. A minha proposta hoje, meus irmãos, é que nós percebamos que o apóstolo Paulo, aqui em Filipenses, e especificamente nesses dois textos que nós vimos, o apóstolo Paulo ele faz um resumo prático de como é viver a vida cristã. E esse resumo é que viver a vida cristã neste mundo é viver de forma digna do Evangelho. É isso que nós veremos hoje. Ou ainda, né, de forma mais relacionada ao tema da nossa série que nós temos tratado, né, ao longo desses últimos meses, nós veremos que o ensinamento do apóstolo Paulo é que a constatação prática do amadurecimento do crente, a evidência do crescimento do crente em sua caminhada cristã, a evidência do avanço do Evangelho no crente, é o viver de forma digna do Evangelho. E como nós veremos, esse viver de forma digna do Evangelho é viver como um cidadão do céu em um mundo que é hostil a nós. Esse é o ensinamento que nós veremos hoje. O versículo de base para isso é Filipenses 1:27. Mas, como eu já tinha comentado, nós veremos que esse é um ensinamento que está ao longo de toda a epístola aos Filipenses, tanto de forma direta como indireta, tanto nas exortações que o apóstolo Paulo faz, como nos exemplos que ele dá, como nas histórias que ele conta de si mesmo e de outros. Uma vez que o resumo para esse viver cristão é o viver de modo digno do Evangelho, a minha intenção, meus irmãos, é que nós possamos entender o que significa viver de modo digno do Evangelho. A minha intenção é que nós hoje possamos refletir sobre o significado real de viver de modo digno do Evangelho. Isso de acordo com o que nós encontramos na Epístola aos Filipenses. Para fins
mais didáticos, para que a gente possa tentar entender isso melhor, eu vou dividir esse ensinamento, né, do que significa viver de forma digna do Evangelho nos três termos principais. Então, e esses 3 termos serão os 3 pontos da nossa reflexão. Então, para entender o que significa viver de forma digna do Evangelho, nós refletiremos sobre 3 termos desse versículo 27 do capítulo 1. O termo viver, né, ou o vivei, que é a ordem que ele dá. O termo Evangelho de Cristo e o termo de modo ou por modo digno. Então nós, ao longo dessa exposição, nós vamos entender como cada um desses termos está sendo utilizado para, a partir daí, juntando esses tijolos, como nós vimos hoje pela manhã, né, entendendo o que esses termos nos expressam ali, nós vamos buscar o significado do que significa viver na prática de modo digno do Evangelho. Mas antes disso, meus irmãos, nós devemos lembrar a situação do apóstolo Paulo aqui, o ambiente que ele está escrevendo essa epístola aos Filipenses. Nós devemos lembrar que no capítulo 1, antes do versículo 27, o apóstolo Paulo ele estava ali falando sobre como as circunstâncias que estavam ali o afligindo e que os filipenses estavam preocupados com essas circunstâncias, porque o apóstolo Paulo estava preso há um bom tempo, né? Há quase 2 anos provavelmente, mas o apóstolo Paulo está ensinando que essas circunstâncias elas não estão impedindo o avanço do Evangelho. Pelo contrário, elas estão sendo instrumentos para o avanço do Evangelho. E logo depois, ainda no capítulo 1, e ainda antes desse versículo 27, o apóstolo Paulo ele expressa a sua incerteza se será realmente solto ali, se será libertado ou se será morto em um julgamento próximo que ele passaria. Ele não tem certeza disso, mas ele mostra ao mesmo tempo a sua convicção de libertação. E nós vimos na exposição desse capítulo 1, né, que essa libertação que o apóstolo Paulo fala ali não era simplesmente uma libertação das suas cadeias, mas a salvação que ele esperava em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, antes de trazer essa exortação do viver de modo digno do Evangelho, o apóstolo Paulo ele fala das suas próprias circunstâncias e da certeza que mesmo em meio a essas circunstâncias, independente daquilo que aconteça ao apóstolo Paulo, ele sabe que será salvo. Ele sabe que será libertado. E é dentro desse contexto, é dentro desse misto de incertezas a respeito do que acontecerá, mas de convicção do seu destino, independente do que aconteça, é que o apóstolo Paulo traz essa exortação do versículo 27. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. O acima de tudo aqui, meus irmãos, ele traz essa ideia de independente da circunstância. Vivei, independente da circunstância. Aconteça o que acontecer, de modo digno do Evangelho de Cristo. Traz essa ideia também de um único alvo a ser buscado. Vivei, independente do que aconteça, tenham um único alvo. Viver de modo digno do Evangelho. Outras traduções que nós temos em português, elas nos trazem esse versículo mais contemporâneas, né, como a NVI, a NVT, ela traz esse versículo dizendo assim: somente deveis portai-vos. Ou seja, só se preocupem em andar, em caminhar dessa forma, como se tivesse uma única preocupação. Outra diz assim: o mais importante é que vocês vivam de modo digno do Evangelho. Então, meus irmãos, esse acima de tudo traz essa ideia. Concentrem-se em uma coisa, em uma única coisa. Se vocês resumirem todas as suas preocupações de como viver nesse modo de viver, vocês estarão vivendo da forma correta. É como se o apóstolo Paulo dissesse assim, ó, se você está confuso, se você está um pouco perdido ou desorientado, e se eu só posso te dizer uma coisa, o que eu te digo é isso: viva de modo digno do Evangelho. Não importam as circunstâncias, não importa o preço a ser pago, não importa o teu ânimo,
Porque nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, que na prática, na nossa caminhada diária, muitas vezes nós nos encontramos sim desanimados. Muitas vezes nós recebemos sim pancadas atrás de pancadas que nos fazem nos questionar. O que está acontecendo, Senhor? Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, para esses irmãos em Filipos que passavam por isso, os irmãos em Filipos passavam por perseguição e por grandes faltas, né, por grandes necessidades, por conta do nome de Cristo. E o que o apóstolo Paulo está dizendo, acima de tudo, independente da circunstância, independente de como vocês estão agora, não esqueçam, vivam de modo digno do Evangelho. E o primeiro ponto nosso, o primeiro termo que nós veremos, como eu falei, é o vivei, né? Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho. Esse viver aqui, meus irmãos, ele pode ser entendido como um modo, um estilo de vida, como uma forma de se portar, né? Como o comportamento do cristão. É como se nós pudéssemos olhar para cá, para esse viver, e entender a ética diária da vida do cristão. E essa expressão ela é importante porque ela só aparece 2 vezes na Bíblia. Logicamente no Novo Testamento. As 2 vezes, embora por escritores distintos, mas narrando o mesmo Paulo, que assim fala. É o apóstolo Paulo que fala essa mesma expressão. Lá em Atos 23, os irmãos já podem abrir em Atos, por favor, para a gente ver isso. Em Atos 23, o apóstolo Paulo ele acabou de finalizar a sua 3ª viagem missionária e ele vai para Jerusalém. E lá em Jerusalém ele é perseguido, ele é preso e ele está sendo julgado. Ele está ali diante do Sinédrio, diante da cúpula dos judeus, do sumo sacerdote e dos sacerdotes, dos escribas e fariseus. E no versículo 1 do capítulo 23, o apóstolo Paulo diz o seguinte, Atos 23, 1 diz o seguinte: fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até ao dia de hoje. Essa expressão aqui, meus irmãos, tenho andado, é a mesma palavra que é traduzida no versículo 27 do capítulo 1 de Filipenses como vivei, que é a palavra que nós estamos analisando. Por que é importante entender isso? Porque nós vamos entender o porquê do apóstolo Paulo utilizar essa mesma palavra em Atos 23. Qual era a acusação que Paulo estava se defendendo? Vamos ler aqui, um pouco antes, Atos 21, do versículo 17 ao 22. Voltem um pouquinho aí, Atos, capítulo 21, versículos 17 a 22. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Olha o versículo 21 agora. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois, certamente saberão da tua chegada. Essa é a preocupação dos presbíteros em Jerusalém. E o apóstolo Paulo é então instruído por Tiago a ir ao templo e oferecer sacrifícios como um judeu, cumprir um voto do nazireu, para que ele pudesse ser visto como um judeu. E o apóstolo Paulo faz isso. Mas olha o que acontece no versículo 28, ainda em Atos 21. Os judeus que vinham perseguindo o apóstolo Paulo desde a Ásia, né, eles vinham gritando, dizendo assim: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar, que é o templo onde eles estavam. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado.
Qual era a acusação dos judeus para com Paulo, meus irmãos? A acusação desses judeus que vinham perseguindo o apóstolo Paulo era de que ele havia apostatado da lei de Moisés e apostatado do templo, que era o sinal da comunhão ou da habitação de Deus com o povo judeu, e, consequentemente, apostatado da nação de Israel. A acusação daqueles judeus que vinham perseguindo o apóstolo Paulo é como se eles dissessem assim: Paulo não é mais um cidadão de Israel. Paulo não é mais do povo de Deus, da nação de Israel. E, na verdade, ele é um inimigo de Israel. Por quê? Porque ele tem ensinado outros a também apostatarem da nação de Israel. Essa era a acusação que esses judeus faziam contra o apóstolo Paulo. Mas, lá no capítulo 23, versículo 1, como nós lemos, o apóstolo Paulo nega isso. E ele nega utilizando essa expressão que nós vimos em Filipenses 1, 27, traduzida como vivei, né, dizendo: tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência para expressar. Tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência justamente para expressar essa ideia dele, essa defesa dele. Paulo está afirmando aqui, meus irmãos, com essa palavra, tenho andado, que ele continuava vivendo como um cidadão da nação de Israel. Que ele continuava vivendo como aquele que fazia parte do povo de Deus. Paulo está aqui defendendo que ele continuava se comportando e caminhando como parte da nação escolhida de Israel, do povo de Deus. O que não deu tempo dele dizer, porque se os irmãos lerem depois, logo em seguida ele foi cortado o seu discurso, mas o que não deu tempo dele dizer é que a diferença é que agora ele sabia para onde tudo isso apontava. Ele sabia da revelação completa a respeito de tudo aquilo que os judeus criam. Né? E lá em Filipenses, voltando agora para Filipenses, para a gente tentar fechar, entender melhor esse termo, lá em Filipenses, ele usa essa palavra com um sentido muito mais profundo, muito mais teológico. Né? E quando nós lemos o texto de Filipenses 3, 17 a 21, que nós já lemos na liturgia aqui, nós compreendemos isso ainda de forma melhor. Vamos lá, Filipenses 3, 17 a 21. É o texto complementar ao que nós vimos em Vivei de modo digno do Evangelho. Filipenses 3, do 17 e 21. Diz assim: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, e esse andam aqui os irmãos já devem saber que é um modo de viver, né? A forma de se comportar. Muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz. Como é que eles sabem que eles são inimigos da cruz? Porque o modo de viver deles, a forma de andar, aquilo que é visto em suas ações, no seu dia a dia, mostra que eles são inimigos da cruz. Mostra que eles não vivem de acordo com o Evangelho. Mostra que eles não vivem de acordo com a revelação de Deus. Versículo 19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia. Por quê? Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Nós vimos, meus irmãos, quando nós estudamos esse texto, que quando o apóstolo Paulo diz aqui, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, o apóstolo Paulo está apontando para a disposição de mente daqueles homens. Aqueles homens, diferente da disposição de mente que houve em Cristo Jesus, que se humilhou e que serviu obedecendo ao Pai, estes homens têm uma disposição de mente que só aponta para este mundo. Só se preocupam com as coisas terrenas. E por que nós não podemos viver como estes vivem? Por que nós devemos imitar a Paulo e a todos aqueles que andam de acordo com o que Paulo ensinou, como ele diz no início do versículo 17, e não como estes? Ele diz no versículo 20, pois a nossa pátria está nos céus. A nossa pátria não está nesse mundo. Nós não somos deste mundo. Estes têm todas as suas preocupações neste mundo, porque a pátria deles é este mundo. Nós não. A nossa pátria está nos céus.
de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E isso, meus irmãos, modifica tudo em nós. A nossa esperança é outra. O nosso anseio para o dia de amanhã é outro. O nosso Deus não é o nosso ventre. Não são as nossas vontades. Nós não nos gloriamos em nós mesmos, mas em Cristo Jesus. O qual, versículo 21, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. A nossa cidadania, meus irmãos, está nos céus. E esse é o ponto central desse termo vivei. Esse termo vivei, ele traz esse vínculo com a pátria, com o ser cidadão de algum lugar, ou deste mundo, ou dos céus. Nós somos cidadãos do céu. Lá é a nossa terra, a nossa pátria. Eu sei que aqui tem muitos jovens, né, talvez não tenham ouvido falar, mas tem um filme muito antigo chamado ET, muito antigo mesmo. E o ET, ele acaba caindo aqui na Terra, e ele até gosta do pessoal que ele encontra, né? O pessoal cuida dele e tudo, mas o ET, com pouco tempo, ele está choramingando pelos cantos, né? Dizendo que está com saudade de casa, né? ET, telefone minha casa, né? Por quê? Porque a pátria do ET não era nesse mundo, não. Nós precisamos chorar, meus irmãos, ansiando pela nossa pátria, sabendo que nós somos peregrinos aqui. Este mundo não pode nos iludir. Os anseios desse mundo não podem nos iludir. Vivei aqui, o termo que nós estamos vendo no versículo 27, vivei, significa ter a sua prática de vida totalmente moldada por essa consciência de que nós somos cidadãos do céu e não desse mundo. Isso é o que significa vivei. Ter a nossa prática de vida moldada pela consciência de que nós somos cidadãos do céu e não deste mundo, não dessa terra. E isso muda muita coisa. O céu é o nosso lugar. E observem que não é por outro motivo, meus irmãos, senão porque é de lá que nós somos gerados, regenerados. Como o apóstolo Paulo diz no versículo 20, é lá que está o nosso Salvador, aquele a quem nós aguardamos, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da nossa salvação. E aqui, meus irmãos, eu quero aproveitar para falar sobre uma ideia superficial, muito superficial, que muitos de nós têm sobre salvação. Muitas vezes, muitos de nós, muitos crentes, associam a salvação simplesmente à ideia de não ir para o inferno, e sim ir para o céu. E esse é um conceito muito superficial a respeito da salvação. Nós não podemos centrar o significado de salvação a simplesmente sermos livres do fogo do inferno. Embora é claro que isso seja uma consequência da salvação. Mas esse não é o centro da nossa salvação. Samuel Rutherford, um pastor presbiteriano, que inclusive foi um dos comissionários da Assembleia de Westminster, né? Ele escreveu o seguinte, olha o que ele escreveu, meus irmãos, em um dos seus textos devocionais. Ó meu Senhor Jesus Cristo, se eu pudesse estar no céu sem ti, seria um inferno. E se eu pudesse estar no inferno e ainda te ter, seria um paraíso para mim. Pois tu és todo o céu que eu quero. Tu és todo o céu que eu quero, Senhor. A salvação que nós recebemos, meus irmãos, ela não se restringe aonde ou para onde nós iremos após a nossa morte. Mas ela significa a vida eterna que nós recebemos agora. Ainda não plenamente, é verdade, mas que já recebemos. Nós recebemos a vida eterna por meio de Cristo Jesus.
E a vida eterna é conhecer a Deus, é se relacionar com Deus por meio de Cristo Jesus. Isso é a vida eterna. Isso é a salvação que nós recebemos. Lá em João, Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 3, quando o Senhor Jesus está orando pelos discípulos, um pouco antes de ser entregue, de se entregar para a morte, o Senhor Jesus fala assim, na sua oração: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Por isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo tinha tanta convicção da sua libertação lá no capítulo 1, que nós vimos que significava salvação. Por isso ele disse, ainda no capítulo 1, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, independente do resultado do julgamento do apóstolo Paulo. Independente se ele seria morto ou seria libertado. O apóstolo Paulo, ele continuava exercendo a sua cidadania celestial, olhando para a pátria que está nos céus, olhando para o Senhor da sua salvação. E ele sabia que o Senhor Jesus Cristo seria engrandecido, como ele mesmo diz, em seu corpo, pela vida ou pela morte. Ser salvo, meus irmãos, atentem para isso. Não esqueçam disso. Ser salvo é juntar-se ao povo de Deus. É fazer parte da família de Deus, coisa que outrora não era jamais permitido a um pecador como eu e como você. É ter quebrada essa barreira de inimizade com o Senhor. Essa é a salvação que nós recebemos. É ser feito um cidadão do reino de Deus por meio do Espírito Santo que nos foi dado. E isso, meus irmãos, nos leva a viver a vida que é própria de um cidadão desse reino. Isso é ser um cidadão dos céus. É viver com a convicção de que nós não somos deste mundo, mas que aguardamos a nossa pátria que está nos céus. Não é que um dia nós morreremos e então receberemos o visto para essa pátria. Não é por um passaporte que nós batalhamos. Nós recebemos, pela graça do Senhor, essa cidadania celestial por meio de Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, quando eu penso em casamento, não é como um cidadão desse mundo que eu penso. Não pode ser. As leis desse mundo sobre casamento mudam. E a cada década ou a cada ano mudam. Mas as leis da minha pátria não mudam. O que o Senhor me ensina sobre o que deve ser um marido, o que deve ser uma esposa, o que deve ser um filho, um pai, isso não muda. Quando eu penso a respeito das prioridades para os meus filhos, quando eu penso o que fazer quando eu sou ofendido por alguém, quando eu penso a respeito de como eu vou administrar os recursos financeiros que eu tenho, tudo isso, como cidadão dos céus que eu sou, eu faço com a minha mente voltada para a minha pátria, com a disposição de mente coerente com aquele que faz parte, que foi introduzido no reino de Deus. Apontando tudo isso para a minha terra natal e não para este mundo que não me pertence, onde eu sou peregrino. Os comediantes, meus irmãos, de uma forma geral, principalmente os nordestinos, né? Eles gostam muito de enfatizar como é fácil reconhecer um brasileiro ou um cearense no exterior, né? Eles falam muito sobre isso, que basta você olhar o jeito que come, o jeito que anda, o jeito que se veste, a forma como se admira, por exemplo, do frio e da neve, né? Então eles falam muito sobre como é fácil reconhecer o cearense, por exemplo, no exterior. E se quiser reconhecer quem está lá mesmo, basta dar aquele velho gritinho, né? Do e aí, né? Aí quem é cearense se entrega. Qual é a pátria que é vista em nós, meus irmãos? Quando nós comemos, quando nós nos divertimos,
quando nós de alguma forma, nos relacionamos, que pátria é vista em nós? Além disso, meus irmãos, eu falei aqui algumas coisas do nosso cotidiano, né? Mas pensem de forma ainda mais detida sobre isso. Que pátria é vista em nós quando nós pecamos e somos vistos pecando? Os irmãos já pararam para pensar sobre isso? O como nós podemos testemunhar do Evangelho quando nós somos, inclusive, vistos pecando? Que pátria, que cidadania é vista em nós quando nós caímos e pecamos? Qual é a sua pátria, meu irmão? Eu creio que é a pátria celestial. Eu oro que seja a pátria celestial. E sendo assim, eu espero que cada um viva de acordo com essa cidadania. De acordo com essa pátria. Custe o que custar. Independente do que aconteça. É assim que nós devemos viver, meus irmãos. O outro aspecto interessante de ser cidadão do céu é a coletividade associada a isso. É o viver em comunidade. Não existem pátrias que só tem um cidadão. Existe? Não existe. Quando você fala em cidadania, você fala em conjunto. Interessante, né? A igreja do Senhor, junta, ela faz parte dessa pátria. A igreja do Senhor é o corpo de Cristo que precisa caminhar junto, avançar junto, crescer junto, não individualmente cada um dos membros. Unidade. Assim como o apóstolo Paulo expressa, inclusive nesse trecho do capítulo 1, versículo 27 a 30, ele chama a unidade, uma única mente, um só espírito. Unidade é também uma expressão dessa cidadania celestial que nós temos. E isso nos leva às responsabilidades do corpo. Você é responsável pelo corpo. Você é responsável por mim. Eu sou responsável por você. Nós precisamos atentar a isso, meus irmãos. Nós somos responsáveis pelo corpo de Cristo, uns pelos outros. Uma vez que eu sou cidadão do céu e eu devo viver como um cidadão do céu, como eu sei a forma que um cidadão do céu vive? Foi muito cidadão do céu aí, né? Então, se eu sei que o viver cristão se resume a viver de forma digna do Evangelho, de forma a expressar essa cidadania, como eu expresso essa cidadania? É o que nós veremos nos próximos 2 pontos, que são mais curtos. O primeiro desses pontos, que na verdade é o segundo geral, né, está associado ao termo Evangelho de Cristo. Viver de modo digno do Evangelho do Senhor Jesus Cristo é ter o Evangelho como centro que regula as nossas vidas. Como a nossa Constituição. Toda pátria tem a sua Constituição, não tem, meus irmãos? Toda pátria tem o seu conjunto de normas. O Evangelho é a nossa Constituição, mas não como simplesmente normas. Não como simplesmente a forma legalista que é apresentada por muitos, mas uma Constituição que é obedecida porque nós entendemos e valorizamos o Evangelho acima de qualquer coisa, como nós veremos no ponto 3. Mas no ponto 2 ainda, o que é Evangelho? Meus irmãos, essa é uma pergunta muito importante. O que é o Evangelho? Essa pergunta é tão importante que eu pedi para as crianças ali responderem. O que é o Evangelho? Por que essa pergunta é importante, meus irmãos? Porque não importa o seu esforço, não importa a sua dedicação, não importa o quanto você se empenha por algo que você chama de Evangelho, não importa a sua sinceridade,
Mas se tudo isso não for fruto do verdadeiro evangelho, não vale de nada. Não importa o quão sincero o quão sincero você é, meu irmão, em relação ao evangelho que você conhece. Se esse evangelho não for o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo, você será sinceramente errado e sinceramente condenado. Saber, entender verdadeiramente o que é o evangelho é algo que é crucial para todo cristão. Não existe salvação fora do evangelho. O que é o evangelho, então? Lá em Marcos, primeiro capítulo de Marcos, quando o Senhor Jesus inicia o seu ministério para pregar, versículos 14 e 15, ele diz assim, Marcos narra assim: depois de João ter sido preso, que João o Batista, né, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O evangelho são as boas novas de Cristo. Mas o que é o evangelho? Abram, por favor, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler do versículo 1 ao 4. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao 4. Aqui o apóstolo Paulo está iniciando essa exposição aqui, esse texto, para corrigir um falso entendimento que está sendo levantado lá na igreja de Corinto a respeito da ressurreição. Então ele vai corrigir esse falso entendimento, lembrando-os do verdadeiro evangelho. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao 4. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho. Meus irmãos, vou abrir um parênteses logo aqui. Como é importante nós nos lembrarmos do verdadeiro evangelho. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós vamos abrindo concessões. Muitas vezes, quando esse evangelho nos confronta de forma que nós teremos que ou nós mudamos ou nós não podemos continuar com o verdadeiro evangelho, nós vamos abrindo pequenas concessões. Vamos nos distanciando, nos desviando um pouquinho desse evangelho. E é por isso que nós precisamos nos lembrar constantemente do evangelho. Porque muitas vezes nós esquecemos da graça de Deus que nos foi dada. Nós nos esquecemos daquilo que nós tínhamos, daquilo que nós éramos, daquilo que nós merecíamos. E também esquecemos daquilo que nos foi dado. E aí nós facilmente nos iramos, nós facilmente nos chateamos com algo, nós facilmente nos achamos fortes, capazes, inteligentes e capacitados o suficiente para tomar decisões por conta própria. Nós precisamos ser lembrados do evangelho constantemente. Voltando aqui à leitura. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. Só chamar a atenção dos irmãos, que aqui, não sei se os irmãos estão percebendo, esse sois salvos está no presente aqui. E significa que eles estão sendo salvos. Não é que eles foram salvos. Não é que eles serão salvos. Eles estão sendo salvos. É claro que a salvação nos foi dada e nós fomos salvos. Mas aqui o apóstolo Paulo está expressando esse processo de salvação que é dado por meio da santificação, por meio da obediência. É a mesma coisa que ele escreve lá em Filipenses 2:12, quando ele diz: desenvolvei a vossa salvação. É a mesma ideia aqui. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. E aí no versículo 3 ele diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Meus irmãos, como nós vimos lá em Marcos, eu acabei de ler, o anúncio das boas novas, o anúncio do evangelho,
é o anúncio do reino de Deus. Só que esse reino de Deus, para aqueles que eram inimigos de Deus, isso não é uma boa nova para os inimigos de Deus. É por isso que o Evangelho ele deve ser o tempo todo lembrado por nós, porque esse reino que veio por meio de Cristo, ele não traria bênção para nós que éramos inimigos de Deus, mas juízo. E o que aconteceu então? O que vos entreguei, o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, quando Paulo diz que foi segundo as Escrituras, não foi algo aleatório. Foi algo planejado, foi algo providenciado, foi algo previamente profetizado e anunciado nas Escrituras. O plano da redenção de Deus foi colocado em prática por meio de Cristo. O apóstolo Paulo fala sobre isso também, meus irmãos, lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 3, quando ele diz assim, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. O que é o Evangelho, meus irmãos? O Evangelho é essa boa nova, esse anúncio de que nós, que outrora éramos inimigos do Deus Criador de todas as coisas, daquele que é dono de toda a criação, que sustenta toda a criação, nós que antes éramos inimigos e receberíamos a sua justa ira, agora não mais receberemos. Porque esse mesmo Deus providenciou o sacrifício perfeito para pagar pelos nossos pecados. A culpa que é minha, que era minha e sua, foi paga por Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que veio, morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou. E ressuscitando, ele nos dá a confiança, a esperança, a certeza de que nós também ressuscitaremos. Nós precisamos lembrar disso constantemente. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é essa certeza de que, mesmo sendo pecadores como nós éramos e ainda somos, nós fomos resgatados por Ele. E crendo nele, nós fazemos parte do povo de Deus. Nós somos introduzidos nesse reino que agora foi estabelecido e que um dia será plenamente visto e reconhecido por todos. O que significa, então, meus irmãos, ter o Evangelho como centro de toda a sua ética, de toda a sua constituição como cidadão? Significa obediência, significa compromisso com o Evangelho. E é claro que quando eu falo compromisso com o Evangelho, não é só com aquilo que está no Novo Testamento, mas com todos os princípios da Sagrada Escritura que apontam para essa salvação. Tudo aquilo que o Senhor nos revelou do seu caráter, da sua redenção, da sua salvação. Vamos abrir Filipenses capítulo 2, versículo 12. Só para mostrar para os irmãos como em Filipenses aqui, o apóstolo Paulo fala sobre essa obediência como o centro da vida do crente. Filipenses 2, do 12 a 16, meus irmãos, é escrito logo depois do apóstolo Paulo dar o exemplo de Cristo como aquele que se humilhou e obedeceu até a morte. Então é sustentado nesse exemplo que o apóstolo Paulo escreve esses versículos. Ele diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Aí ele faz um paralelo. O que é que deveria estar aqui normalmente, né? O que é que nós esperaríamos aqui, Assim como sempre obedecestes, na minha presença, não só na minha presença, mas agora também na minha ausência, obedeçam também, né? Mas ele substitui por quê? Pelo desenvolver a vossa salvação. Ou seja, desenvolver a salvação aqui está diretamente relacionado com obedecer. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor,
porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Um pouco mais à frente, não precisa abrir, em Filipenses 4:9, nós vimos também, o apóstolo Paulo diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, tudo isso relacionado ao Evangelho. O que aprenderam e receberam e ouviram e viram, isso praticai. Ou seja, vivam de acordo com isso. Pratiquem isso. E o Deus da paz será convosco. Meus irmãos, nós devemos meditar sobre o Evangelho, sobre o que significa o Evangelho, dia após dia. Nas profundezas do Evangelho. Na esperança que nós temos por meio do Evangelho. Não a esperança no mundo. Isso, meus irmãos, significa viver o Evangelho. Entender os princípios que são ensinados nas Escrituras, por meio das pregações, por meio da igreja como um todo, por meio dos seus estudos devocionais particulares. Entender tudo isso e aplicar à sua vida. Ter isso como centro da sua vida, dia após dia, nos seus relacionamentos com Deus e com o homem. A ética do reino de Deus. A constituição dos cidadãos do reino dos céus, dos cidadãos cuja pátria está nos céus, ela expressa, meus irmãos, o caráter do próprio Deus. É por isso que essa ética, é por isso que esse caráter, ele precisa ser visto em nós. Porque se nós fazemos parte desse reino, se nós somos súditos desse reino, se nós somos filhos desse Pai que tem esse caráter, é assim que nós devemos nos parecer com Ele, com o caráter dele. E isso, meus irmãos, nós fomos capacitados a cumprir por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. O penhor da nossa salvação. A garantia, a capacitação que nós recebemos do nosso Senhor. Para finalizar, como eu disse, a motivação de tudo isso não pode ser legalista. Não é. Não é para nós confiarmos em nossa própria justiça que nós temos o Evangelho, a palavra de Deus como centro das nossas decisões. Não é. Mas é por entender e valorizar o Evangelho, por ter as nossas afeições apontadas para o Senhor, para o Evangelho de Cristo. Viver de modo digno do Evangelho é viver mostrando, por meio de nossas vidas, meus irmãos, por meio da obediência, do compromisso com o Evangelho que nós recebemos, é viver mostrando que esse Evangelho vale mais para nós do que qualquer outra coisa nesse mundo. E esse é o terceiro ponto, o terceiro termo, por modo digno. O que significa viver por modo digno do Evangelho? Significa viver como aquele que merece o Evangelho? Muitos podem, ao ouvir essa palavra digno, entender como se fosse merecedor do Evangelho. Mas não é isso. De forma nenhuma. Esse viver de forma digna, esse por modo digno, expressa muito mais o valor que é dado ao Evangelho. Nós veremos isso em 2 versículos. Vamos abrir, por favor, abram em Mateus capítulo 10, versículos 37 e 38. Eu vou apresentar somente esse versículo. Mateus capítulo 10, versículos 37 e 38. Senhor Jesus diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim.
E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. O que é que o Senhor está ensinando aqui? O ensinamento aqui, meus irmãos, é que valorizar a Cristo acima de qualquer outra coisa é o único caminho para seguir a Cristo. Não ser digno aqui significa não valorizar a Cristo como deveria ser valorizado. O apóstolo Paulo expressa essa mesma verdade, meus irmãos, ainda em Filipenses, por isso que eu falei que nós estamos vendo isso de forma panorâmica em Filipenses, no capítulo 3, em um trecho que, ao meu ver, foi o trecho mais impactante da Epístola aos Filipenses, pessoalmente. Filipenses capítulo 3, versículos do 7 ao 11. O apóstolo Paulo diz assim, Filipenses 3, do 7 ao 11. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo está nos ensinando aqui, meus irmãos, no capítulo 3, como um todo, por meio do testemunho dele, que após conhecer a salvação que há em Cristo, após se livrar de todas as coisas que o impediam de olhar para a glória de Cristo, de perceber a beleza de Cristo, depois de se desfazer de tudo isso, ele continuou se desfazendo e jogando fora e lançando fora tudo aquilo que o impedia de ter mais de Cristo. Porque o que ele mais queria, à medida que ele avançava no Evangelho, era conhecer mais a Cristo, se relacionar mais com Cristo. Nós vimos que esse conhecer tem esse aspecto de relacionamento íntimo. Tudo o que o apóstolo Paulo queria, agora, à medida que ele avançava no Evangelho, era conhecer mais a Cristo, se relacionar mais com Cristo, independente das renúncias que ele teria que fazer, independente das dores e perdas que ele sofreria. Cristo era incomparavelmente mais valioso para Paulo. Por isso, ele lançava tudo isso fora. A submissão à palavra de Deus, ao Evangelho como palavra de Deus, meus irmãos, como a nossa constituição da pátria a qual nós pertencemos, ela precisa ser colocada em prática. E ela deve ser colocada em prática, porque pela fé nós enxergamos que o Evangelho é incomparavelmente mais valioso que qualquer outro anseio que nós tenhamos em nossas vidas. Não é porque são regras, não é para alcançar justiça por nós mesmos, mas é pelo valor que há no Evangelho. O cidadão desse mundo, ele pensa, como cidadão do mundo eu posso ter muitas coisas. Eu posso alcançar, seguindo as regras e leis desse mundo, eu posso alcançar o que eu quiser. Riqueza, eu posso alcançar prazeres, honras. Eu jamais deixaria isso. Mas nós sabemos que nada disso se compara ao valor que há em Cristo Jesus, ao valor que há no Evangelho de Cristo Jesus que nos foi dado. E é preciso lembrar do que significa o Evangelho para ter a noção desse valor. Quando você faz renúncias, meu irmão, minha irmã, quando você perde propositalmente, de bom grado, por conta do Evangelho, porque sabe que não proceder assim seria ir contra a constituição da sua pátria, seria ir contra aquilo que você tem como valoroso. Quando você faz isso, você está vivendo de modo digno do Evangelho. Quando você mortifica a sua carne,
mortifica o seu ego, quando você faz tudo isso para conhecer mais a Cristo, para se relacionar mais com Cristo, você está vivendo de modo digno do Evangelho. Você está proclamando a beleza e a dignidade que há no Evangelho. Isso é viver de modo digno do Evangelho. Nós somos um povo escatológico, meus irmãos. Palavra esquisita, né? Nós somos um povo que olha para um grande dia no futuro. Nós somos um povo que olha para uma promessa que nos foi dada e que nós confiamos que será cumprida. O grande dia em que nós nos encontraremos com o nosso Senhor. É para lá, é para esse dia que nós olhamos. E a nossa vida hoje, o nosso viver hoje, é um anúncio de como nós viveremos quando chegar esse grande dia. Que esse anúncio seja um viver de modo digno do Evangelho. De modo a que sejamos vistos e reconhecidos não para a nossa glória, mas para a glória do nosso Senhor, como cidadãos dos céus. Cidadãos que têm como centro o Evangelho de Cristo Jesus, não para conquistar a justiça própria, mas porque conhece o valor daquilo que foi revelado por meio do Evangelho. Nós devemos viver nesse mundo, meus irmãos, como cidadãos de outro mundo. ETs, alienígenas, peregrinos, aqueles que anseiam pelo dia em que voltarão para a sua terra, a pátria que nos pertence. E nós devemos buscar conhecer cada vez mais esse Evangelho e praticar esse Evangelho. Isso não se trata de um conjunto de regras, como eu falei, mas de um novo coração que nos foi dado. Um coração que aponta para o caráter do nosso Deus. Um coração que nos mostra, que nos revela que nós somos filhos desse Deus que nos deu esse coração. Um novo coração que conhece o valor daquilo que recebeu. Que nós entendamos e vivamos de forma digna, de modo digno do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, Senhor nosso, Deus nosso, Rei nosso, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela proclamação do Teu santo Evangelho, que foi entregue nas mãos dos apóstolos e que foi preservado, Senhor, e providenciado que chegasse até nós. Muito obrigado pela boa obra que o Senhor iniciou em nós por meio desse Evangelho. Nós te pedimos que o Senhor nos sustente, Senhor. Que o Senhor nos faça crescer, faça esse Evangelho avançar em nós, de modo que nós vivamos de forma digna do Teu santo Evangelho, apresentando em nossas vidas o valor que nós entendemos e encontramos, um valor insuperável, Senhor, contido no Teu Evangelho, o valor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Abençoa-nos para que vivamos como igreja Tua, como cidadãos, como comunidade, como corpo que somos, de forma digna do Teu santo Evangelho. Para a glória do Teu nome, Senhor. Amém.